Olá, eu sou o pastor Jarbas e o objetivo deste vídeo e de outros que a gente vai fazer é a gente estudar a palavra de Deus. Eu tenho coletado material já há algum tempo, está até na internet, para ajudar pessoas que eventualmente não possam vir à igreja, para que estudem a palavra de Deus. E eu vou transformar esse material em vídeo, não é material necessariamente meu, é material que eu coletei durante os anos de ministério, de colegas, de pesquisa minha também. Eu mais organizei do que preparei esse material todo. Então, na descrição dos vídeos vai estar sempre o link para você poder ter todo o material que não está completo, porque é um estudo em andamento, mas já tem diversos capítulos. E estes vídeos nossos aqui, o objetivo deles é que eles não passem nunca de 15 minutos. Para que a gente estude um pouquinho, aprenda um pouquinho mais, e você pode estudar da maneira que você preferir. Se você quer estudar 2, 3, 4, aí é com você. Agora, se você quer estudar um, ou quer estudar metade e depois deixar metade para outro dia, conforme o seu tempo, o negócio é a gente estudar a palavra de Deus. Então nós vamos fazer como se eu estivesse em aula com vocês mesmo, ou com alguma turma aqui da congregação que estivesse para estudar a palavra de Deus, às vezes com o objetivo de entrar para a igreja luterana. Então esses vídeos serão feitos da perspectiva doutrinária da igreja luterana, nada muito aprofundado, como por exemplo um pastor da igreja luterana estuda por anos e anos até se formar pastor e depois continua estudando no ministério. Será assim o básico um pouco mais profundo. Nós vamos nos assessorar desse texto que vocês terão aí no link, e vamos nos assessorar também da palavra de Deus, e eu vou indicar outros vídeos e coisas semelhantes para que a gente possa ir crescendo junto. O nome que eu dei para este curso foi Estudando para Crescer na Palavra de Deus, Instrução às Doutrinas Básicas conforme o ensino teológico da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a gente começa pela Bíblia. O primeiro capítulo, capítulo 1, Bíblia, a Palavra de Deus. E o que é a Bíblia? Você já se perguntou o que é a Bíblia? Depois você vai ter acesso ao texto, você pode ler, mas o nosso objetivo aqui não é ler, e sim destacar alguns pontos desse texto que você vai ter. A palavra Bíblia, que vem da língua grega, significa um conjunto de livros. Não é apenas um livro, eu não sei se você já se deu conta, mas é um conjunto de livros a nossa Bíblia, uma pequena biblioteca a nossa Bíblia. Um conjunto de 66 livros escritos por vários escritores. E apesar dela ter sido escrita por pessoas diferentes, o autor da palavra é Deus. Por isso que a gente chama de palavra de Deus. E ela é a única fonte e regra e norma verdadeiras para o ensino da igreja. A igreja luterana não acredita, por exemplo, que a igreja seja regida por iluminações, por revelações. Tudo que a gente precisa para a igreja estar neste mundo e para a gente ter a salvação está na Bíblia. E hoje ela pode estar num celular. Então não tem desculpa para a gente não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia comprova a sua própria inspiração divina em vários versículos. E aí eu deixei vários versículos para que você possa ler. Eles vão aparecer aqui agora na sua tela, e você pode ler estes versículos para ver o que a palavra de Deus diz de si mesmo. Então confira os versículos. Então você viu aí os textos bíblicos que apareceram, todos eles aí do Novo Testamento, e a gente parte para um segundo ponto. A Bíblia tem divisões.
Que divisões são essas? A maior das divisões, que é óbvia até para quem não conhece muito da Bíblia, é a divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento tem significado, inclusive, na nossa língua, e é algo como deixar uma herança para alguém, mas também pode significar uma aliança com alguém, também pode significar um acordo com alguém. E o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, alguns versículos apenas em aramaico, por profetas, sacerdotes e reis do povo de Israel. É o povo escolhido de Deus que a gente vê no decorrer de todo o Antigo Testamento. Ela começou a ser escrita por volta de 1500 anos antes de Cristo e foi concluída mais ou menos no ano 400 já da era cristã, quer dizer, 400 anos depois de Cristo. Então, a gente já tem agora 1600 e poucos anos que a gente tem a Bíblia como a gente a conhece. Ao todo, o Antigo Testamento tem 39 livros. Eu vou colocar o link aqui para que você veja um artigo da formação, um vídeo da formação do cânon da Bíblia, um vídeo do professor Wilson Schultz, explicando essa formação do cânon bíblico, quer dizer, o conjunto dos livros da Bíblia. Ele se inicia, esses 39 livros, se iniciam com a história da origem do universo e do ser humano. A gente acredita na criação. Muitos talvez não acreditem. A gente ainda acredita na criação. O Novo Testamento foi escrito, se o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns versículos em aramaico, o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego, por evangelistas, apóstolos, que faziam parte da igreja primitiva, ou a primeira igreja. Ele foi escrito durante o primeiro século do nascimento de Jesus Cristo. Por volta ali do ano 100, já estava completo com os 27 livros do Novo Testamento. Então a gente vê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia, a gente viu até agora, as divisões da Bíblia, as grandes divisões da Bíblia, tem subdivisões dentro dessas categorias que eu falei, mas isso a gente vai ver adiante ou você vê nos vídeos do professor Wilson Schultz. E qual é o propósito de um livro como a Bíblia, que já perpassa séculos, milênios? Qual é o objetivo da Bíblia? Eu vou ler direto aqui do texto que você vai ter em mãos. Se não baixou ainda, faça o favor de baixar. A Bíblia é a palavra de Deus dirigida a nós, seres humanos. Ela é o testemunho do amor de Deus revelado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Somente por meio dela podemos saber que estamos salvos por meio da fé. Ela nos mostra a nossa realidade pecadora e a necessidade de crer em Jesus Cristo. Além disso, por meio da Bíblia, podemos conhecer a vontade de Deus, isto é, aquilo que Deus deseja para a vida de todos nós. Desse modo, a Bíblia, além de nos mostrar onde está a salvação, ainda nos ensina como devemos viver neste mundo conforme a vontade de Deus. A Bíblia não vai ter tudo descrito. Algumas pessoas vão à Bíblia com o objetivo de achar uma receita de bolo, por exemplo. Não vão achar. Mas a salvação vão. A salvação em Cristo Jesus está lá descrita. E é esse o objetivo da Bíblia. Falar de Cristo do início até seu final. Primeiro do Cristo que foi prometido ainda em Gênesis 3, quando há a queda em pecado. Ali o Cristo foi prometido e foi prometido seguidamente durante os próximos anos, séculos e milênios, até que finalmente nasceu. Então o Novo Testamento nos conta essa história no seu início do nascimento de Cristo. E depois o crescimento da igreja cristã, o espalhar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e no seu finalzinho o Apocalipse nos mostra uma janelinha do céu, um vislumbre daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Quem sabe a gente também pode ter em algum momento um estudo do livro de Apocalipse. Não é esse o nosso objetivo hoje, a gente está estudando aqui a questão da Bíblia. O último ponto que eu quero falar com vocês hoje é a questão do uso da Bíblia. Para que usar a Bíblia? Ou,
Como deveria ser usada a Bíblia? Muita gente tem usado a palavra de Deus para enganar pessoas, para roubar dinheiro dos outros, mesmo com aparência de direito, parecendo que é oferta, mas na verdade é extorsão. A gente vai falar sobre oferta nos vídeos mais adiante, então não vou entrar nesse assunto agora. Mas o uso da Bíblia. A Bíblia é a luz que deve iluminar o caminho da igreja e a vida de cada cristão. A Bíblia não é o livro sagrado para todo mundo, mas para o cristão ela é. Não que ela não seja a palavra de Deus, não que ela não seja sagrada, mas tem gente que não considera. Ela não deixa de ser verdade porque alguém acha que não seja. Mas ela deve fazer a nossa vida seguir um rumo. Ela deve ocupar lugar especial em nossas vidas, pois Deus nos está falando por meio dela. A Bíblia não deve ser guardada como se ela fosse um amuleto. Eu vejo pessoas, às vezes, com a Bíblia aberta no meio de suas casas. Eu estou gravando esses vídeos aqui no templo da congregação Castelo Forte, à minha direita está o altar, e ali tem uma Bíblia aberta, como fica aberta em todo culto. Porque a centralidade do nosso culto também passa pela palavra de Deus, pelos santos sacramentos do batismo e Santa Ceia. Mas ela não é um amuleto, essa igreja não será protegida de um desastre aéreo por causa daquela Bíblia. A Bíblia não é um amuleto. Às vezes as pessoas criticam porque alguém tem um santinho, porque alguém tem um colar, porque alguém tem isso ou tem aquilo, mas esquecem que alguns usam a Bíblia como se fosse um amuleto. Eu tenho uma Bíblia em casa, ela vai me proteger. Só vai te proteger se você fizer uso dela. Se você ler e estudar com os seus filhos, por exemplo. Se você ensinar a sua família, se você ensinar a si mesmo da palavra de Deus. A Bíblia não deve ser guardada como se fosse um amuleto, porque não adianta nada. Pelo contrário, ela deve ser lida, estudada, refletida, para que o cristão possa viver em comunhão com Deus. Esse é o primeiro capítulo que a gente queria passar aqui hoje com você. Você pode comentar aí nos comentários desse vídeo, a gente pode ir conversando. Se você que está assistindo esse vídeo não é luterano e gostaria de conhecer mais da igreja luterana, pode escrever nos comentários também. Nós temos igrejas luteranas pelo Brasil inteiro e a gente pode te encaminhar para o pastor mais próximo poder te explicar da palavra de Deus. Então, no próximo vídeo, a gente vai estudar a questão do Deus triuno. Você já ouviu falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ainda assim um só Deus? Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é isso no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, fique em paz, na paz de Cristo.